Napesi biso mbote mingi na kombo na nkolo Yesu. Vamos cumprimentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ezesengo mingi ya biso komonana. É muita alegria por nos encontrar aqui hoje. Apambolama ye oyo nyonso azwi eleko mpe molende ya kokóma na kati esika oyo. Que Deus abençoe nós, que Deus deu a força para nos encontrar nesse lugar. Mpona nzambe na biso alingi biso mingi. Porque nosso Deus nos gosta muito. Nde tozali kokende koyoka maloba na ye. Vamos ouvir a palavra. Kolandisama na bolingo etondi kati na ye. Vamos assim saber o amor que está dentro dele. Ezali komonana na misala na ye azali kobongisela biso. E está a mostrar-se nas obras que está a fazer por nós. Tokei kotanga yango na mokanda sango malamu ya Yohane. Vamos ler no João. Chapitre 1. Mokapo ya liboso. Nzela ya zomi na mine ete na zomi na mwana. Jean 1, 14, 18. João 14, 18. Jean au chapitre 1, 14 à 18. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est celui qui l'a fait connaître. Amen. 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 Toyoki yango lisusu na lingala. Valor em Lingala. Liloba akomi mosuni. Mpe atemisi mongombo na ye kati na biso. Mpe tomoni nkembo na ye. Nkembo lokola mwana oyo abotami. Lokola mwana na likinda. Longwa na tata. Atondi na ngolu mpe na solo. Yohane atatolaki mpona ye. Angangi mpe ete. Oyo azali ye oyo nalobi mpona ye ete. Ye oyo akoya nsima na ngai. Abongi kotiama liboso na ngai. Mpo ete azalaki liboso na ngai. Nzambi uta na litondi na ye, biso nyonso tozali kozwa ngolu na likolo na ngolu. Mpo ete mibeko epesami na maboko na Mose, nde ngolu mpe solo eyei mpo na Yesu Kristo. Mutu ata moko te amoni Nzambe, ye oyo akotami likinda. Nzambe oyo azali na tolo na tata, ye wana aseli kolimbola ye. Amen. Amen. Tobeta maboko pona. Vamos aclamar a palavra. Tovanda. Aceitamos. Mama ya likambo ezali mobeko mpe ngolu mpona lobiko ya mutu. A tema de hoje é a lei, a graça e a saúde individual para o homem. La loi et la grâce pour le salut de l'homme. Bomoni wane te touti koyoka mama ya likambo ezali kuna na kati ya banzela oyo wana totangi ngolu la loi
mibeko euti na Mose ngolu tozwi epai na kolo Yesu. O nosso tema saiu na lei, na leitura que acabamos de ler. A lei veio do Moisés, que foi dado por Jesus Cristo. Bana na Nzambe tozala na keba na biloko ya mutindo oyo boye moyini alingaka te nde tango ayaka na luyenge na ye. Filhos de Deus, devemos ter cuidado, coisas assim o diabo não gosta. Quando ele vem com essas coisas, ouvir essas palavras, ele não gosta. Ndenge nini mobeko euti epai na Mose? Como que a lei vai vir do Moisés? Elakisi ete Mose kombo wana kaka koyoka yango okomona ete mokili ezalaki na lolenge na yango. Só ouvir o nome de Moisés, você vai ver que naquela época a terra era uma outra maneira. Na Egipto ndenge nini Mose akomaki na lolenge ya ye koya kolongola bana Israele bakomaki na bombo. Naquela época Moisés tirou as crianças do Israel no Egito que eram escravas. Pona biso bandimi Egipto ezali lolenge moko ya lokola esika ya kilikili ya malonga te. Por nós cristãos, Egito não é um bom lugar. Ndenge nini ekokaki koya kokoma bana oyo basangoli, c'est-à-dire bana ya Balayama. Abalayama azali tata ya bandimi. Como que o Abraão era o pai dos cristãos. Bongo baya kokoma na bombo na Egipto ndenge nini? E como que eles vão ser escravos no Egito. Bana na Nzambe nde kote moyini ayaka zibi biso makanisi na boyebi na biso nyonso ati biso abandi konika biso lokola mokolo moko nkolo Yesu azaki oloba na bayekoli na ye alobi bosepela te lokola milimu mabe batosi bino. Bayekoli bazongaki mokolo moko batindamaki na mission bayekoloba na nkolo ete na milimu mabe batosi biso. Os aprendizes vieram Jesus Cristo, vieram falar aqui o espírito mal tinham lhes mandado. Mpona kolo Yesu apesaki bango bokonzi likolo ya banyoka na biloko wana nyonso ya kilikili. Porque Jesus Cristo tinha lhe dado aquele poder nas cobras e nas coisas que não eram bom. Bazongi kuna babandi kosepela bazali kobina bina Eles voltaram ali e começaram a dançar. Kolo Yesu alobi bokota na distraction te. Jesus Cristo disse não entra na distração. Bosepela te mpona milimu mabe batosi bino. Não, fica com alegria porque o espírito mal nos obedeceu. Kasi bosepela na likambo moko. Mas fica com alegria com uma coisa. Mpona bakombo na bino ekomami na buku na bomoi. E vossos nomes está escrito ali no céu. Aleluia! Amém. Yango wana bomoni boyoki bana Israel bakomi na bombo na Egipto. É por isso que estão a ouvir que os filhos de Israel ficaram escravos no Egito. Nde yango wana bozomona soki na tozali kokende mpe evangeliste oyo atondaki na ngolu ya nkolo azali kososolisa biso lolenge ya nkolo Yesu. É por isso que estamos a ver o evangelista, estamos a mostrar como que era o Jesus Cristo. Kaka Yohane nda azali koloba asosolisi biso penza Yesu azali nani. É o João que está nos a fazer compreender quem era Jesus Cristo. Mpona tobunga te pai wapi tozali kokende. Para nós não perder aonde estamos a ir. Totala mwa muke likambo ya Moïse na mibeko na mboka ya Egipto. Vamos ver um pouco a história de Moisés que as leis no Egito. Tokotia yango lokola biteni mibale. Vai ser como nosso segundo tema. Liboso ya bana Israel ekokoma baombo na Egipto. Antes que os filhos de Israel ficaram escravos no Egito, bayaki na lolenge moko bakotaki lokola bana somi bana mokonzi na esengo mingi na kati ya Egipto. Eles entraram no Egito tipo os filhos do rei com muito orgulho. Mpona Joseph azalaki ayebanaki na Faraó oyo azalaki na ntango wana. Porque José era conhecido no faraó que era naquela época. Tokokende te na bozindo ndenge nini Joseph akomaki na Egipto toyebi yango biso nyonso. Não vamos chegar no profundo como o José tinha chegado no rei, nós todos sabemos como. Akotaki pe na nzela ya esengo te penza na Egipto. Ele não tinha entrado assim com muita alegria. Mobulu ezalaki kati na ye na bana mama na ye. Tinha tipo assim uma guerra entre ele e os filhos da mãe dele. Batekaki ye koteka. Ele foi vendido. Me Nzambe alakisaki ete ata na kati ya kilikili
pasi ozali na yango nakotika yo te soki ozali okangami na ngai. Mas o Deus tinha ela mostrado que você está, mesmo que estás na dor, não vão te deixar se você ficar falando comigo. Nde oyo boyomoni boyoki ete bayuda bakomaki baombo na Egipto. É por isso que estão a ver os filhos dos judaus ficaram escravos no Egito. Mpona ye mombo oyo batekaki na likunya ya bana mama na ye, Nzambe atombolaki ye, anetoli ye. Estamos a ver que José não assim. Conecto lá, otombola. Inveja. Com inveja dos irmãos dele venderam. Tokomi awa lokola mibale. Azoloba monoko oyo nge ezokota na matoi na ngai te. Nazali kobanga awa boye maloba mosusu ya kobima oyo ezali oyo nga nalingaki naloba na bino. Nós estamos não bem se compreender porque a irmã, as coisas que ela está falando não estou a compreender. Não sei se ela está falando as coisas corretas. Molimo mosato nde asuga biso. Só o Espírito Santo que nos ajuda. Ekokoma tobanda koloba na basini. Só vamos começar a falar com os sinais. Haleluya! Amen. Moyini atungisa biso te. Que o diabo não nos incomode. Mpona yango tokota na distraction te. Não vamos entrar na distração. Likambo ya motu ezali wana tozali kokende awa sikoyo mpona komona ndenge nini bayuda bakomaki baombo na Egipto. A coisa importante aqui vamos ver como os filhos de Judá ficaram escravos no Egito. Kote wana na kalisi toyebi biso nyonso mpona eteni ya monene ya likambo ezali nano liboso. Isso todos nós sabemos como ia acontecer, mas a coisa importante é um pouco mais à frente. Eteni ya mibale sikoyo ndenge nini bakomi baombo. A segunda parte, como eles ficaram escravos. Farao oyo ayebaki Joseph akufaki. Faraó tinha sabido que José tinha morrer. Ye moko Joseph akufaki. José tinha morrer. Sikoyo bomona boyoka tokeba lipamboli eyei mabe ebombwani. A graça veio o mal, isso se transformou-se. Kolo alobaki na Abraham ni. Jesus, o que ele disse a Abraão? Nanu na bomoto azalaki ekomba. Assim no corpo, assim era a luta. Akomaki mubange, mwasi na ye mama Sala akomaki mubange. Ele tinha envelhecer, a mulher também Sara tinha envelhecer. Haleluya! Amém. Makambo minene yango ane bandi. As coisas graves começaram ali. Makambo minene bandi. As coisas graves começaram ali. Tango ya kozanga soki osimbi Nzambe na yo te ozali kokoya. Quando você farta, que está a sofrer, você não pegar assim bem o Deus, você vai cair. Zila kino elaka na yo ekoka. A espera até que a sua promessa vai se cumprir. Mama Sala aboyaki kozila. A mamãe Sara, ela não queria esperar. Kokoso ekoti na mokili ti lelo oyo tozobundanaka na yango. A coisa aconteceu no mundo até hoje estamos sempre a lutar. Makambo na biso lelo oyo tozali kuna te. As nossas coisas de hoje não estamos ali. Biso nyonso toyebi makambo nini ezolekana. Sabemos tudo o que está acontecendo hoje em dia. Na kokoso oyo Mama Sala asalaki. A coisa que a Sara tinha a fazer. Elaka ya Nzambe pa ya bala ya malobi akoyeisa libota na ye monene. Jesus Cristo tinha a fazer uma promessa no Abraão, tinha falado que a família dele vai ser uma grande família. Yo muto kotanga te okokoka te kotanga mizoto likolo, mizoto les étoiles. Você que não vai conseguir vir as estrelas no céu. Lokola pezelo pembeni ya ibali. Tipo areia próximo do lado do mar. Sikoyo talaka bana ya bala ya maoyo babimaki na lipamboli na liloba ya Nzambe. Veja como os filhos da Baiano tinham saído na bênção de Jesus Cristo. Lelo oyo babandi kotungisama kokoma na Egipto. Hoje eles estão chegando no Egito. Bato tuku sambo oyo bana ya Jacob Israel bakotaki na Egipto. Tuku sambo 70. Os 70 filhos do Abraão que tinham entrado no Egito. Talaka mwa liboke wana muke ya bato.
Vamos ver aquela pequena quantidade das pessoas. Babotani sikoyo bakolomboka babadi kobanga bango. Nasceram, até que os filhos do país começaram a ter medo. Aleluia! Bana nzambe, tozo kende? Será que estamos a compreender? Tozo kende? Será que estamos a compreender? Tomoni wana mlokola mabaku mibale. Estamos a ver tipo duas coisas. Libaku ya liboso epa ya mama sala. A primeira coisa era para Kozanga kozila na ye. porque ela não conseguiu as Ake kotumula makambo. Ele foi pegar outro caminho. Likambo mususu ya mbeba eyei likolo ya kozanga kozila. E uma coisa que ela aconteceu foi feito que ela não tinha esperado a promessa de Jesus Cristo. Nakanisi tozo sosola biso nyonso. Espero que estamos a compreender o que eu Bande ko wana bandu bazo bondela nzambe na bango oyo azanga na ye makoki azam na makasi te. Aqueles irmãos eles estavam a rezar o Deus dele que não terão poder. Soko tumuli bango ke kotanga kombo wana boye. Se você falar assim aquele nome, Lokola nzambe wana azali na ye na makasi te. como aquele Deus dele não tem poder, Bango nde bazo bundela nzambe na bango. eles que estão a lutar por Deus dele. Me biso Mas nós, ntango mama sala bavandi azili sikoyo makuki ya nzambe ekuki. quando a Sara tinha esperado até que a promessa de Deus tinha se cumprido, Mwana alipambulia ye. aquela foi a bênção dela. Nzambe pe atiki bango te. Deus não lhe deixou assim, Atiki bango kimia te. não lhe deixou com paz. Kamo liso moko wana boye. Nzambe abaluki lisusu. Ayepa ina papa bala ya malubi. Kabila ngai kaka mwa miliso na yo moko wana nalingi kaka o kabila ngai mbeka. O Jesus Cristo não nos deixou assim na paz, foi mesmo assim falando a Abraão: eu quero que você me oferecesse o seu filho, Isaac. Será que a juventude está a compreender a minha língua tão complicada? Joel, yo que de campo na lubia wasikoyo. Joel está a compreender o que eu estou falando. Eu quero koteba. Não estão a compreender. Je tourne là sur l'histoire concernant Vou ir na história do funcionário. la patience, le fruit de l'esprit. A paciência é fruta do Espírito. Par Sarah, qui n'a pas voulu attendre le temps des promesses, A Sara não tinha aquela paciência de esperar a promessa. elle a cherché d'autres histoires. Ela procurou outras histórias, Pour le manque de patience, porque ela não tinha assim paciência. elle a provoqué l'irréparable que nous subissons jusqu'aujourd'hui. Ela provocou uma coisa que era irreparável, que nós estamos a ter consequências até hoje. Et en même temps, E ao mesmo tempo, nous avons, comment est-ce que je pourrais dire, nos confrères ou bien nos consoeurs os nossos qui irmãos, adorent nossas un Dieu irmãs, faible, que eles adoram um Deus qui n'a pas fraco, aucun atout pour se défendre. que não tem uma arma para poder lutar. C'est ces croyants qui transfèrent ces dieux-là. E eles pensaram que era aquele Deus que ia ajudar. Alléluia. Amém. Vous comprenez? Será que as juventudes estão Même compreendendo? à Lingala, je n'ai pas cité les noms. Je n'ai pas voulu faire ça. Mesmo em Lingala não quis falar em Ce n'est pas même nécessaire nomes. de citer les noms. O pastor aqui está falando em francês para poder ajudar a juventude. Parce que quand tu touches par ces dieux-là, alors c'est la vengeance des humains, Às vezes tem assim a vaidade dos c'est le irmãos, combat charnel, tem a sua luta com o corpo, il y a des capitations qui se passent, às vezes cortam as comme tu cabeças, connais, nous connaissons nous tous. como nós todos conhecemos. Alléluia. Amém. Alors c'était le cas pour voir, comprendre pourquoi les Juifs étaient esclaves en Égypte. Essa pequena parentesa era para nós compreender como que os filhos ficaram escravos no Egito. Le temps de Joseph et Pharaon qui connaissait Joseph était révolu. O tempo do José, o faraó que conhecia José, foi passado. Et maintenant, on est en train de voir encore la bénédiction qui se transforme en
a malédiction. Agora estamos a ver que a bênção se transformou a maledição. Parce que Dieu avait dit à Abraham, Porque Deus tinha dito no Abraão, même à toutes les créatures, mesmo todos os criadores, multipliez-vous. os irmãos têm que acrescentar mais a terra. Multiplica-se, nascer muito. Bana Israël bakotaki tuku sambo na Égypte. Os filhos de Israel entraram 70 no Egito. C'était au nombre de 70 que les Juifs sont entrés en Égypte. Eram 70 os juízes que entraram no Egito. Jusqu'à la mort de Joseph, Até na morte de José, et les pharaons qui connaissaient Joseph, o faraó que conhecia José, les Juifs se sont multipliés. os juízes ante tempo se multiplicaram, Bakomi kobangisa bakolomboka. começaram a dar medo nos donos dos países, Telema bakomaki mingi, porque eles tinham ficado mesmo muito mais que o povo. mpe makasi mayele boyebi mwana ya lipamboli azali mwana ya lipamboli. Como todos sabem que a filha de bênção é uma filha da bênção, tem muita coisa, inteligência, Babali kobangisa força. bakolomboka. Eles estavam dando tanto medo. Nde yango wana bondeko bokamarade ebongwani É por isso que a amizade se transformou-se. babaluli sikoyo kikamarade ekomi na bongo. A amizade ficou-se na escravagiça. La crainte, la peur, Porque eles tinham muito tellement qu'ils étaient medo. devenus nombreux. Aquele medo que os filhos... Alors, ils ont transformé la camaraderie à l'esclavagisme. De fato de ter assim tanto medo, eles transformaram a amizade na escravagista. C'est pourquoi il fallait qu'ils soient libérés. É por isso que eles deveriam ser libertados. Nde Moïse yayewana yokani sikoyo. E é lá que entra a história de Moisés. Moïse ayaki kaka te mpona ke bana elaka bakomi ko baombo te. Moisés não tinha vindo só porque os filhos da promessa ficaram escravos. Ce n'était pas la seule cause qui a fait que Moïse arrive. Não era só a única coisa que mandaram que Moisés visse na história. Likambo munene oyo elandani ezali wana sikoyo nde tokomi na esika yango ya Agora mibeko. estamos a chegar no lugar que era a lei. Koya bana Israel bakomaki ebele Já que como soubemos que os filhos já estão ficando muito, esukaki kaka wana te isso não terminou ali. bakomi kokota na bizaleli ya baegyptien. Eles começaram a entrar naquele hábito dos filhos do Egito. Alléluia. Amém. Bilenge tozali kokende malamu. Será que estamos a compreender? C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à entrer dans le mœurs, c'est-à-dire la façon de vivre des Égyptiens. Eles já começaram a fazer aquela lei como faziam no Egito. Começaram a ver daquela maneira. Transformation ya lolenge ya tsembo ebongwani siko bakoti bango nyonso ezoyeba na lisusu te bana ya Abraham bazali wapi bana ya Égypte bazali wapi. De feito, tinham sido a transformação, não sabiam que era os filhos do Egito, que ele era os filhos do Israel. esika wana ekamateli biso ntango mingi mpenza. Esse lugar me perdeu mesmo muito tempo. Mobembo na biso nano ezali okende mosika na tokomi nano penepene. A nossa palavra ainda falta um pouco. Sikoyo tikino mokolo oyo bazwaki délivrance yango balongwa na bombo. Eles depois pegaram uma delivrance, saíram na escravagista. Bilembo na loboko makasi ya Nzambe tobosani yango te biso nyonso toyebi yango. Nós todos sabemos qual é a promessa que Jesus Cristo está a fazer. Mpo basi basumukaki bakomaki bapagano bazali lisusu bana ya Abraham mpenza oyo ya molimo te. Eles já não eram filhos de Abraão por espírito, porque eles tinham mesmo que dar muito. Nzela oyo elingaki ozala mokuse ya bango kokende noki bakoma na mboka yelaka. O caminho que ia ser curto para chegar na terra da promessa. Nzambe alikisi bango na nzela mosusu mpo na apesi bango na mibeko na ye. Deus lhes fazia passar naquele caminho que era mesmo muito comprido antes que ele cumprisse a promessa. Esengeleki mibeko eya E ia ser necessário que a promessa chegar. mpo na kotia bango na nzela. Para eles chegar para entrar no caminho. Alléluia. Amém.
Tozo kende siko malam. Bilenge, tozali ko kende malam. Juventude, será que estão a compreender? Soki oyoki esika boyoki malam te oso tembola loboko na yo. Se alguém não compreender o lugar, por favor, levanta sua mão. To sembola esika yango pona tango tozo kende na. Assim vamos poder compreender melhor. Nzambe asali mibeko. Deus tinha a fazer a lei, Mpepo na mibeko yango ebima. porque esta lei pode se sair. Bomoni mangungu ya diablo azali tango nyonso esika wana. O diabo, Satanás, estava sempre naquele lugar. Atikaki nzela yango polele te. Ele não tinha deixado assim caminho vazio. Ntango Moïse aza obuzwa mibeko, Quando Moisés ela estava ali na montanha a pegar as leis, moto mosusu te kaka oyo azalaki na ye oyo epai ya Faraon mpona kobimisa bana Israele na bombo bakwesi ye mpenza na kati ya masumu ya mibungu. não foi uma outra pessoa, a pessoa que estava sempre colado com José, ele foi caído nos pecados. Haleluya! Elembo moko wana bobungisa yango te bana na Nzambe. Não esqueçam aquela coisa. Moto mosusu te kasi ndeko ya Moïse. Não foi mesmo outra pessoa, não. Foi mesmo o irmão de Moisés. Haleluya! Amém. Mitambo ya muini akotika yo te ke obikisama. O Satanás não vai deixar você seja salvo. Mibeko ye A lei chegou. Moïse moto atindaki ye lisusu kaka Nzambe yango oyo abengaki aya akozwa mibeko mpona libota na ye. Foi Jesus Cristo que chamou para vir pegar essa lei. Nzambe abengani ye kobenga na lobi bato na yo basumuki kuna na se. O Deus soltou Moisés, disse: o teu povo embaixo já não terá mais a fé. Kende noki bakotani Vai já likapende. embaixo, tudo está mal. Haleluya! Amém. Moïse amona boye akomi na Nzambe abike. Moisés, quando ele desceu da montanha, viu que o povo já estava a rezar o Deus de bonecos, de estátuas. Soki na nkolo asungi tokozongela mpona komona bilembo wana lisusu. Se Deus permitir, vamos ver mais um outro dia quais serão essas coisas. Mibeko ezoya bato basumuki. O Moisés estava a vir com as leis, mas as pessoas já não tinham mais a fé. Kino kanda ya Nzambe ye kopela na lulenge yake baoyo nyonso oyo babimiaki na Egypte na molimo ya tomboki bakokota na mboka yelaka. Assim, Jesus Cristo tinha mesmo muita raiva, disse que as pessoas que já não tinham fé já não vão mais entrar na terra promessa. Haleluya! Amém. Tozo kende malamu. Amém. Amen. Amen. Amém. Tokai kotala siko makambo ya ngolo oyo eyei na Yesu Kristo. Assim vamos ver qual foi a graça que veio com Jesus Cristo. Oyo azoloba na biso awa tomoni yango na eteni ya zomi na sambo na verset 17. Assim vamos ver no 17. Oyo ete mibeko epesami na maboko na Mose nde ngolu mpe solo eyei mpona Yesu Kristo. Vocês vão ver a palavra como está escrito no capítulo 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia! Amém. Esika wana eza likambo ya mawa mingi. Aqui mesmo foi uma grande tristeza. Nkolo Yesu ayei. Deus veio. Aye kokuta libota ya Nzambe na lolenge yango moko oyo ezalaki bana Israele na Egipto. A vinda de Jesus, ele encontrou o povo que estavam mesmo na forma que eram naquela época do Egito. Tino kokende na liwa na ye eza bapagano nde babomaki Yesu te. Até quando ele foi morrer, não foi assim, as pessoas que não acreditaram que mataram ele. Bafarizai bazali banani. Quem eram os farisianos? Banganga Nzambe. Foram os doutores de Deus. Basadukai bazali banani. Basadicei. Les Sadducéens.
Os salicianos que foram as pessoas que acreditavam em Jesus. bazali pe bato oyo bayebi makambo ya Nzambe. São as pessoas que conheciam mesmo muita palavra. Basadducéen wana bafarisayi Os fariseus também. telema bamoni ke epai bango bazali ezali yango te nde ye na nkolo Yesu. Bazali maloba ya nkolo Yesu ezokotela bango te. De efeito, na maneira que eles estavam, então a ver que as palavras que Jesus Cristo estava a falar não estava bem entrar em eles. Bomoi mobimba ya nkolo Yesu ezalaki kaka batiaka ye bakala. Toda a vida de Jesus Cristo foi uma vida que tinha sempre coisas no caminho. Elingi koloba nini? O que quer dizer isso? Eza ndenge yango tozali lelo oyo awa lelo. É a mesma maneira que estamos a viver hoje em dia. Mokili ekoti na lingomba. O mundo entrou na igreja. Okukuta bato na kati ya mokili lisusu na botosi koleka bato baza na lingomba. De vez em quando você vai ver que a pessoa que não reza tem mais aquele medo de Deus que uma pessoa que reza. Nkolo Yesu azoloba boye. O Jesus disse. Ezokotela ba farisei te. Não estava entrando os fariseus. Nyonso ekoloba ye ezokota ata moke te penepene na bana. Tudo que ele falava, eles não estavam de acordo. Nyonso ye akoloba bakointercale yango. Tudo que ele falava, eles fechavam. Kino moto oyo azalaki gouverneur wana Pilate azalaki na habitude ya kopesaka kolibere bato bandimi moyibi aventurier wana mobotoli moto mabe. Como sabíamos que o Pilato era aquela pessoa que eles que fazia sair toda a cadeia, que era um gatuno, feiticeiro, foi ele que fazia sair todas na cadeia. Veja como mata gente. Bandimina kondime te makila nkolo Yesu ekoya likolo na bango na bana na bango ba inocente. Eles aceitaram que o sangue de Jesus Cristo cair em ele e nos filhos dele. Aleluia. Amen. Bana na Nzambe bomoni epai wapi makambo ya molimo ekoki komema bato tina libe. Estamos a ver como o mal pode levar as pessoas na discussão. Ezali na mawa koyoka ke poison ekomi kokota tina igreja. É uma tristeza ver que o veneno entra até na igreja. Bozali na kati ya lingomba mpona kobundisa monguna moko oyo aleki nyonso toyebi ye. Estamos na igreja para lutar com o inimigo que era o Satanás. Moto moko akokoza kati ya igreja te azangi koyeba monguna oyo wana te. Nenhuma pessoa que pode vir na igreja não pode saber quem é o inimigo, que é o Satanás. Eu komona monguna wana batiki ye batandeli ye na mbeto na bapulse mbeto ya kitoko alala pongi baningisa ye te. Mas tem assim muita gente que deixa o seu inimigo entrar na vida deles, nem fazem nada para poder sair dessa pessoa. Aleluia! Amém. Bana na Nzambe yo kokondime te na igreja bazali kopakola diabo mafuta. Filho de Deus, será que vocês acreditam? Em muitas igrejas metem assim olhos no Satanás. Bazali kotandela ye na mbeto penza ya lixe wana alala pongi malamu. Até estão a lhe meter uma cama para ele poder dormir em paz. Baningisa ye te parce que azali na ye malamu. Nem poder incomodar. Siko bino na bino ba komando ba soda oyo esengeli ki bobundisa ye bino na bino kobali kobobana. Vocês que normalmente iam lutar com o diabo estão a lutar entre vocês. Aleluia! Amém. Não sei se vocês estão a compreender. La loi est la grâce pour le salut de l'homme. A lei, a graça para o salut do homem. Tozali bato tokokaki kozala ndenge tozali komona na awa lokola sikasika oyo. Somos pessoas que estamos a se ver aqui. Bolingo moko ya makasi ya kopela lokola moto.
Vamos ter mesmo muito amor que está a ser tipo assim fogo que está acendendo. Ele que ya koleka pesa muto bana ya mama. Aquele amor, ao invés de você ter que passar o amor que você tem com o teu irmão, a tua irmã que tem a mesma mãe, mesmo pai. Parce que tozolia oyo kutu mokolo wana kolo Yesu asala kisaki yango na bayuda o na uti kolobawa. Porque normalmente estamos a comer a Santa Ceia. Bamona ki yelo kola mutu ya libuma. Oui. As filhas naquela época tinham ver Jesus Cristo tipo um maluco. Mpona tango na biso nde bilenge bakoloba ke ndenge nini Yesu amoni biso lokola bakanibale. Se fosse assim nessa época, iam falar na juventude como eles falam, como que Jesus Cristo estava vendo tipo um canibal. Mpona kati ya mitambo oyo oyoki ke bakale bazotiaka ye balobi na ye te. Porque nesse todo o caminho tinham metido as coisas que não era bom por eles não poderem passar. Bakoko na bango baliaki Nzambe apesaki bango bilei kouta likolo. Os velhos deles, Jesus Cristo tinha lhe dado a comida que tinha saído do céu. Nde mane yotaki likolo Nzambe apesaki bakoko na bango baliaki yango. Que Jesus Cristo tinha dado nos avós deles. Mais nkolo Yesu alobi na bango ete Mas Jesus Cristo disse bakoko na bango baliaki mane wana bakufaki. os avós dele tinham comer aquela coisa que não era bom, tinham morrido. Kasi moto oyo akolia ye mane lipa oyo euti na likolo. Mas aquela pessoa que vai comer o pão que veio do céu akokufa te. não vai morrer. Bakoko na bango baliaki mane bakufaki. Kasi moto oyo akolia ye akokufa te. Os avós deles que tinham comer aquele pão que não era bom tinham morrer, mas a pessoa que vai comer o pão que é o pão de vida vão estar em vida. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Bana na Nzambe bomoni langage spirituel na oyo ya bomoto ezo yokana te. A língua espiritual e a língua do ser humano não estão a se entender. Malakisi ya mutindo oyo wana boye nde memaki nkolo Yesu akende kukufa. São essas todas as coisas, essa toda a confusão que levou Jesus Cristo na cruz. Mokolo moko ntango asisi kolilisa bato. Depois, um dia depois que ela acabou de dar a comida nas pessoas, Pona mokolo moko abandaki kolakisa alakisi como de hábito, ele sempre tinha esse hábito de ensinar e de ensinar. bato bakomaki na kolemba mingi. Gente tinha sempre assim da preguiça. Alobi na bayekoli na ye Disse no seu discípulo, bango moko balisa bato. para eles começarem a dar comida naqueles povos. Alobaki na bango bongo pona amika amona mwa muke kondima na bango soki ezalaki wana. Ele tinha falado assim no discípulo dele para poder ver se ele tinha a mesma fé. Bakakatanaki bakokaki kondima ata muke te. E eles não conseguiram. Bato kutu mitano 5.000 pessoas. mwa biteni ya mapa soki sambo boye bakende ko Como que assim tem 5.000 pessoas, não vamos dar esse pão que é bem pequeno. ye moko alobi na bango bobo akendisa bato wana. E ela disse, então eles têm que comer. Tongoli miso likolo abondeli Ela rezou apesi bango bakende ko e deu no seu discípulo para dar nessa população. nakomi ezoloba na biso ete bato wana balei bato koto mitano. Como sabemos tudo na palavra, disse, essa toda a gente comeram. Balei biteni ya sambo ya lipa wana sambo basilisi yango mpe te. Eles comeram, mas não acabaram de comer a comida que eles comeram. Bapanie zomi na mibale ezongi. Os cestos voltaram com a comida. Telema ke baliaki batondi. De feito, eles comeram muito, ficaram repletos. Biloko ya mutindo wana ekokaki kokota ata moke te na mito ya bafarisayo. E essas coisas os fariseus não tinham gostado. Nde makambo ya mutindo oyo boye ngolo oyo tozwi kati na Yesu. Nós recebemos muita graça através de Deus. Yango nde ezali koganga. E isso mesmo que toda a gente sabe. Esengeli eganga makasi kati na biso. E essa toda a graça que vamos demorar, saber, demorar muito nosso. Yango anatango abandaki kokende. É por isso que quando ele estava a ir,
alobi akotika bayekoli na ye kaka bongo te. Ele disse que não deixará seu discípulo. Apesi bango mobeko. Ele deixou a lei. Alobi ezali mobeko na ye. Ele disse que é a minha lei. Na makomi elobi ete mobeko ya sika. Na Bíblia diz que é uma nova lei. Kutu avant naloba likambo ya mobeko wana. Antes que eu falasse daquela lei, bayekoli na ye bazwi likanisi moko boye. o seu discípulo pegou uma ideia. Bayeba nani azali munene mokonzi kati na bango. Os discípulos queriam saber quem era o mais grande entre eles. Bayeba na ye. Vieram a Jesus Cristo Batuni e perguntaram. Lokola pe azalaki kozila kaka te batu na ye moko amonaki makambo ezalaki na kati ya mitu na bango. Como ele via as coisas que eram na cabeça da gente, ele não esperou que ele perguntasse. Akamati mwana moko muke boye. Pegou uma criança, atie wana. lhe meteu no meio. Alobi bino nyonso botu boyoka. Ele disse, vocês todos ouvem. Oyo akozala na comportement lokola mwa bebe mwana muke boye. A pessoa que vai ter um comportamento tipo esta criança akomi kokota na lola te. não pode entrar no céu. Bayekoli bakamwe. Os discípulos admiraram. Bango bakanisaki ete fo ozala moto moko mbinga ya soki ya ndenge nini. Eles pensaram para entrar no céu tem que ser uma pessoa grande ou no céu como. Mpona bokonzi ya likolo ezali na moto oyo azali na komikitisa lokola mwana muke. Porque normalmente o reino do céu é o lugar que você entra, percebe tipo uma criança. Bana na Nzambe. Filhos de Deus. Est-ce que toza ko comprendre likambo nini wana oyo ezolekana wana? Será que estamos a compreender? Ndenge nini yo moto okomi mokolo? Como que você só vai ficar velho? Bongo ozala na lolenge ya mwana muke. E você vai ter que voltar a criança. Eloko nini ezali na mwana muke oyo mokolo azangi kozala na yango? O que tem uma criança que um adulto não tem? Mwana muke okobeta ye sikolo. Você criança pode te bater. Ogangeli ye. E gritar. Aleli akolela makasi. Ele vai chorar. Obengi ye. Você vai lhe chamar. Aye. Ele vai te vir de volta. Est-ce que yo na moninga na yo bouti koyokanisa solo ya mapeka? Será que você um adulto com um outro adulto acabaram de lutar? Kaka na seconde wana yo kobenga ya. Será que naquele segundo você vai lhe chamar amigo vem? Est-ce que akotala yo ata na miso? Será que vai te dar também assim nos olhos? Alléluia! Nasi nalobi tomoa makambo mingi na yebi te soki bokokaki kosimba yango. De repente gostava de falar muito, juntar muitas coisas, não sei se vocês estão entendendo. Naquele consiste na moa likambo moko muke, moko boyao. Vou mostrar mais uma outra coisa. Sandra ya motoba lokola ezali kosila boye po dimanche mosusu ezali te yake ezala wana boye. Hoje é o último domingo do mês de junho. Na telema lisusu tosololanga na bino. Para mim poder mais levantar assim falar com vocês. Só que Kolo Asungi peut-être kozala na décembre kuna ou ezali en deux reprises de Sengelina solo la canabino momuke. Eu acho que eu não vou mais levantar para pregar isso até em dezembro. Balinga na ngai bayoka basilika na ngai te mpona tete oyo boye mpona bobosana koza komona yango te. Yango ade ezali mbala mibale na mbula moko. Soki Kolo Asungi nde tobanda kosololola. Se Deus ajudar, isso vamos começar a pregar só 2 vezes por ano. Nakanisi na bakatechisme na bino bazwaki ngolo ya kosala katechisme awa na poto. Aqueles que foram à igreja católica. Bokokaki koyoka eloko moko babengaka sacrement. Normalmente ouviram dizer uma coisa que foi o sacramento. Sacrement ezali ebombami kaka son na lingomba moko songolo boye te. O sacramento não só está escondido numa só igreja. Bilenge oyo bazali kokola na kalisi esi ekomi facile ata na telefone na yo osali na Google okomona meka kotala signification ya sacrement elingi oloba nini. Você pode procurar na Google ver o que quer dizer sacramento.
kobulisa eloko oyo esengeli ebulisama. Kobulisa, sanctifier. Santificar uma coisa que tem que ser santificado. eloko moko oyo wana boykolo Yesu anyokwamaki mingi parce que ye azalaki kotosa mokolo ya dimanche te sabat. O Jesus Cristo ele não respeitava o dia que era sabat. Shabbat. O sabat. Alobi mutu asalamaki mpona Shabbat te. Ele disse que o homem não se feito por sabat. Mais Shabbat esalamaki mpona mutu. O sabat foi feito para uma pessoa. Elingi koloba nini? O que quer dizer isso? Okoma mombo te ya biloko oyo wana. Você não pode ser escravo dessas coisas. Mais mutu nde asalamaki mpona akamba yango. Mas foi uma pessoa que foi feita para poder dirigir essas coisas. Azali koloba nini? O que quer dizer? Esika bato mibale. Lá não estão duas pessoas. Komi ata misato te. Ela tem nem pelo 3. Bato mibale. Duas pessoas. Bandimani basala likambo songolo. Que se juntaram podem fazer uma coisa. Wana eye kolanda sima. Aquele seguiu depois. Esika bato mibale bavandi sikoyo. O lugar onde está assentado duas pessoas. Bazana likanisi moko. Tem uma ideia. Na motema no moko. Coração. Na makanisi na bango nyonso moko. Do mesma ideia. Ye aye na kati na bango. E é lá que Jesus Cristo vai vir. Alors elingi koloba nini? O que quer dizer isso? Lingombe eza na fungola. A igreja tem uma chave. Oyo akangi awa na se. O que está fechado em cima ekangami na lula. está fechado no céu. Haleluya. Amém. Yango wana bana na Nzambe tozala na bolingo oyo mobeko munene ya alobi ete Número 10, vamos ter que ter mesmo aquele amor, porque Jesus Cristo disse vamos ter que ter amor um ao outro. nde likambo moko sikoyo oyo ebakisami netika bozali awa sikoyo. Uma outra coisa só que aconteceu nós lá que nos Moto na moto auti na mwa kwe epai wapi ya auti. Cada pessoa seria o lugar dele. Ndio bomonaka ntango mosusu na elambo awa nazali kobenga ete ye oyo nyonso akomoneka batisamaki. É por isso que cada vez que temos a Santa Ceia sempre pergunta a pessoa que foi batizada numa outra igreja. Abatisamaki na elembo oyo wana ya kokufa na kosekwa na kolo. Foi batizado na forma que seria água, morrer na água, ressuscitar-se na água. Tozali kolia na ye elambo mbala moko. Vamos comer junto à Santa Ceia. Haleluya. Amen. Nakanisi biso nyonso tomonaka yango. Eu acho que ezalaka maseki te nasakanaka te. Eu não gosto de ficar com essas coisas. Oyo wana ekei lisusu sikoyo mosika. Assim como é distante. Mpona bandeko mosusu ezalaka soki ye bango moko nde babatisi yo te ata kobatisamaki yango kokufa na kosekwa. Soki ezali bango moko nde babatisi yo te okolia na bango elambo te. Também tem outras igrejas, se não foi naquela igreja que você foi batizado, você não tem direito a pegar a Santa Ceia. Bakorekonetre yo te lokola ozali mondimi. Vão ver tipo você não é cristão. Na liboso na bango okozala lokola mopagano. À frente dele você vai ser tipo uma pessoa que não reza. Haleluya! Ezali bongo te Bible tozali kotanga nde nazoloba na bino ete lingomba na biso awa evandi kati ya makombi. Kondima ya kala na kondima ya sika. Mas aqui nós fazemos como está escrito na Bíblia, a fé da passado e a fé que está até hoje em dia. Ezome makombo ya kolo Yesu. Tudo está só com o nome de Jesus Cristo. Eza lokola couleur nde bapakoli likolo ya linzanza boye te. Não é tipo uma cor que você vai esmergar. Mais toza na posa neliki oyo wana ete yenei a mokambi ya biso nyonso. Mas com aquela fé vamos pedir que Deus nos ajude a todos. Ye kolo Yesu azali mokambi na yo. Jesus Cristo é ele que vai te ajudar. Lokola azoloba azali bon berger. Como que ela disse, ele é bom amado. Berger wana ezali alipomoti ya likolo te bana na Nzambe. Não é só assim aquele que está só assim a falar a todos. Esiko okutami na kati ya kutu alobaka. Kota na chambre na yo kange kuke. Ela aqui na Bíblia disse, você entra no seu quarto, fecha. Belela tata na yo yo abandi na likolo azali komona nyonso. Azali koyoka yo. Ele está te ouvindo. Azali kotala yo. Ele está te ver. Akopangusa yo pisoli. Ele vai te falar. Akokitisa yo motema. Ele vai te akobikisa yo. Ele vai te ajudar. Oza na posa yake oya koluka epai mote ya azali te. Você não precisa só procurar um pastor. Po yo moko ozali deja na kati ya ebolo wana ya banganga
banganga zambe. Você próprio é pastor, pode rezar para você próprio. Alors, tosuki wana kakate. Vamos continuar. Église de Christ, kolo Yesu azali wana na centre. A igreja de Cristo, Jesus Cristo está no centro. E pai wapi nyonso uti. O lugar, quero que seja a igreja que você. Kolo Yesu azali na centre. Jesus Cristo está no centro. Tozali na bomoko kati ya lisanga. Vamos ter a unidade dentro da igreja. Bato ya français na kanisi balobi unité dans la diversité. Em francês falam unidade na diversidade. Kolo Yesu de centre ya nyonso. O Jesus Cristo é o centro. E pai wapi nyonso uti. Já no lugar que você saíste, ela está no centro. Azali kotala yo. Ela está a te ver. Tolia ke lambo. Vamos pegar a Santa Ceia. Na respeito ya oyo Com akufa. respeito à pessoa que morreu. Nelembo wana kokufa na kosekwa na ye. Que morreu e ressuscitou-se. Yango wana biso awa tozalaka na mokambi te. É por isso que nós não temos essa pessoa que vai nos cuidar. Mokambi azali yemei. É Jesus Cristo. Les beaux bergers. Les beaux bergers. O bom Jesus Cristo. Biso nyonso tozali basali kuna na kati. Nós todos estamos aqui a seguir Jesus. Koko na bino kabeya azali mosali kuna na kati. O vosso avô aqui, Cabea, talvez sou. Ata batitre minene wana babengaka ye doyen. Mesmo que me dar aquela. Aristote azotalaka ngai kuna malebe malebe. Aristote está melhor. Mpe ezali bongo nazali doyen. Ya basali nyonso ya nzambe na Suisse awa. Eu sou muito velho. Ezali bongo. Sou muito velho aqui na Suíça. Alors soko otali sikoyo na Google archevêque azali nini? Se você ver na Google o que diz. Azali simple surveillant. Ele é só um tipo surveillant. Ezali grade moko munene te yake. Ngai wana nakomi mutu munene lokolo nzoko. Nem assim uma grada para me dar uma dor na cabeça. Yango wana naza na esengo yako bandeko na ngai na bana na ngai mpona tozali kokambama biso nyonso na kati ya na loboko ya Masiya. Eu estou mesmo muito alegre porque estamos a ser cuidar nas mãos de Jesus Cristo. Bana na ngai nyonso moko te atikala kotomboka na ngai alobi papa ndenge nini wana boye non nkolo Yesu tomonaka ye te lokola bajuif batombokaka balobi non tolingi nzambe atamba biso te. Os meus filhos nunca ficam assim nervosos quanto a mim, mas como vemos naquela época os judeus tinham ficado nervosos porque não queriam que Jesus Cristo lhes ajude. Yango wana Saulo ayaki. E por isso que Saúl tinha vindo. Saulo aye kaka mikolo mibale abuki bitila. Ela veio só 2 dias depois, ele estragou toda a lei. Puto azali kaka te ke akufa. Azali nanu kaka abuki bitila ale. Moto ya motema lokola nzambe aye mpe lisusu azalaki wana mpe lisusu. Ele estragou aquela lei, depois Jesus Cristo também vem. Aleluia! Amém. Tozali kuna te. Mas nós já estamos ali. Bana na nzambe. Meus irmãos. Etikali eloko moko na ngaki na loba wana oyo elandani na likambo toyoki ndenge tozali kokambama bana na ngai, c'est-à-dire ntango nazoloba bana na ngai wana, c'est-à-dire papa Fidèle na papa Roger biso nyonso tozali na biso la pastorale nde ezali kokamba biso. Nós todos aqui estamos a ser assinados nos meus filhos. Quando eu falo meus filhos, eu falo pastor Fidèle e pastor Roger. Alors, na ba sacrement oyo yoki na lobaki ke botala likambo oyo babengi sacrement. Quando eu tinha falado do sacramento, bandeko mosusu bazali na yango kino sambo 7 sacrements. Tem outras pessoas que terão 7 sacramentos. Mais ngonga na biso esili. Mas a nossa hora já acabou. Na ko resumer yango kaka boye. Vou fazer rapidamente uma resumo. Nyonso oyo wana boye na kotanga awo ezali na tanga yango na partie oyo ezali na ba verset biblique soko lingi okende ko vérifier yango. Vou dar na Bíblia. Baptême. O batismo. To pe libatisi ezali nde mikolo nde bazali kobatisama na yango. O batismo, isso são normalmente dados nos adultos. Mais mwana botami tokobatisa ye te. A criança que foi nascida não vão dar batismo. Wana ezali dédication tokopesa ye na maboko ya Nzambe. Quando uma criança assim vamos oferecer na mão de Deus. Libatisi toyebi biso nyonso ete Matthieu par exemple 28 est le plus populaire des versets. O batismo que conheceu muito é Mateus 28:19. Na banganga Nzambe oyo bazalaka na batomboki soki ndenge nini mpona ye mpe azwa nguya ya kokende kobatisa bato. Assim as pessoas que terão aquele poder para poder batizar a gente, eles dão Mateus 28, verset 19. Ezoloba likambo ya libatisi.
Ali você vai encontrar que fala o batismo. Luc 18, 16, ezoloba likambo ya nkolo Yesu azoyamba bana mike. No Lucas capítulo 18, versículo 16, fala como Jesus Cristo a receber as crianças. La Sainte Seine, bazo benga yango communion. Na Santa Ceia. Tozomona bilei ya suka ya nkolo. Okomona yango kutu Paul nda décrire yango malamu na 1 Corinthiens. Vamos ver o último comida de Jesus Cristo, 1 Coríntios 10, 16, capítulo 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 17. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Mariage. Mariage. O casamento. Ça, c'est une confirmation de mariage. Também fazemos confirmação de casamento. Tu y es Nzambe yemoko Adam sala qui demande te akobala mosi. Adão ia fazer um pedido de casamento. Wana biso nyonso to yebi yango. Nós todos sabemos. Mais na monde oyo ya lelo oyo boye. Mas é hoje em dia. OK, côté ya muto oyo azali vraiment lokola tata na yo na baboti na yo. Você pode falar que uma pessoa que são os pais. Tango muso bazaki na lingoba oyo wana boye bamoni que mais ezaki lokola matanga na mitu na bango. Eles vão ver tipo algo aqui na cabeça deles. Alors tango babongoli mitema. Vão apresentar a Deus. Bakei babotami lisusu elembo ya kokufa na kosekwa na kolo. Eles vão ser batizados. Como bato ya sika. Vai ser nova criatura. Siko libala o balunganaki wana bana baleki yona yo muto kende kote ya bango lisusu mikolo ndenge wana. Est-ce que libala na bango ndenge nini ekozala? Como que vai ser o casamento se as pessoas eles acreditam mais que a pessoa que era antes de você que é alguém? Não, eu que quero, eu posso confirmar bem libala wana. E podemos confirmar aquele casamento. A causa da siko da la légalité, ba komi bato ya sika, pena libala na bango. Vão ser novas criaturas. Monte ya sika pe peli lisusu. Com novo fogo. É no Gênesis 2, 18. Genèse la consécration pe lokola. Genèse 18. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. No Genèse capítulo 2, versículo 18. Alors, consécration, tozali kokuta yango na nomination na ye ya bayekoli na Yesu na mibale. A consécration, vamos ver na nominação dos discípulos, que é no Atos dos Apóstolos 1, 15, 20, e Atos dos Apóstolos 15, 26. Esengeli moto abudisama mpona koya koteya. Mission des 12 apôtres, par exemple. A missão de 12 apóstolos, você vai encontrar no Lucas 9, 1, 16, João 3, 1, 21, 4, 7, 26. Luc 9, 1, 6, Jean 3, 1, 21, Jean 4, 13, 7, 26. Jean 1, 3, Jean 3, 1, 21, Jean 4, 7, 26. 7, 4, 26. Bomoni bitini wana ezali kosala lokola cure d'âme. Biso tosalaka confession te. Na ba église mosusu eza kosala lokola confession eza sacrement. Esengeli obligatoire. Avant olia ilambo sainte scène, il faut le kana okende kuna nanuko. Okosumuka na tata na mokolo moko, poso moko atambala zomi, okokende kotubla mbala zomi, alors wana ubulisa mino ke kolia ilambo. Mais biso ezali nde cure d'âme. Tem na muitas igrejas, você vai ter que... Nas igrejas você vai ter que se repentir antes de pegar a Santa Ceia. Yango wana tozali komona cure d'âme ebikisaka mingi na bomo ya mutu. É por isso que estamos a ver, fazendo um tour do alma. Lisolo ya motei na ndeko oyo ayei kokanga motema te
kokanga motema te. Não fecha seu coração para você Totia lolendo te biso confessar. bato ya poto toza na lolendo mingi. Nós temos sempre de ter muito orgulho, Pona biso nyonso tokokani. porque nós todos estamos na mesma altura. Respect ezalaka lisusu. Já não tem mais respeito. Bato mingi tozali kotambola lokola na apocalypse eza mawa mingi makambo ya ndenge wana nalingaka mingi te koloba yango. Hoje em dia a gente acha tipo, está escrito no Apocalipse. Mais esengeli tolobaka yango mpona toyeba mpona tokeba. São as coisas que tem que ser dito para nós ter assim muito cuidado. Bato mingi bazotambola sous malédiction. Muita gente está andando com muita maledição. Koloba oyo tozali kotala soki olobi Ephésiens 6 otali mwana moke noki. Como assim está escrito no Efésios 6, você fala, veja na Ephésiens 6 ezali motambo moko monene mpe fimbo etelemi likonge etelemi likolo ya bato ebele baza kotambola sous malédiction. No Efésios 6 está mostrando que muita gente está andando com muita maledição. Yo ndeko mwana na ngai oyo azali mokolo soki oyebaka yango te na ntango ozali komake respect na moto oyo azali na niveau ya lokola tata na yo baboti na yo koko na yo yeba omemi ngambo liboso na Nzambe. Vocês assim, minhas filhas, meus filhos, quando você está a faltar respeito de uma pessoa que é mais velha de ti, você sabe que estás a pecar na frente de Jesus Cristo. Makambo ya mutindo oyo soki nga moko nalobi yango te moto akoya koloba yango te. Se eu não falar, não sei se outra pessoa pode falar isso. Bomoni nalobi makambo ebele awa nayebi te soki mpe bosimbi quelque. Eu falei assim muita coisa, misturei muita coisa, não sei se vocês conseguiram compreender conosco o que eu estou a falar. Esika na telemi oyo O lugar que estou de pé ezali ring ya boxe te. não é um lugar para lutar tipo um boxe, Na yini yo na yawa boyi na banda kobete o para mim poder começar a lutar contigo. Non. Não. Esika ya kobundisa moyini. Você vai lutar com seu inimigo, que é o Satanás. Liloba oyo tozali koyoka ezali kokangola. A palavra que estamos ouvindo é a palavra que Ntango vai yo mudar. moke yotelemi awa ozali kokangola milimo bakangami batondi mingi. Quando você, pastor, está aqui, está a falar e você está ajudando muita gente. Miniti oyo ozali koboma awa boye ya kokangola mwana na Nzambe oyo azali mokangami. Os minutos que você está aqui a falar e você está a ajudar o Filho de Deus. Likonga wana ezozongela yo Aquela motei. bênção está de voltar de você próprio. Tozali awa monoko oyo ebimisa maloba ya kopambola. Que a sua a boca fala coisa que vai abençoar o outro. Maloba ya kokangola. As palavras que vai ajudar, Maloba ya kobikisa. as palavras que vai curar. Yango wana ezali koloba ete maloba liloba ya Nzambe ezali mopanga ezopela ngambo nyonso mibale. Mopanga epée. A palavra de Deus é tipo uma faca que está cortando tudo. Esakanaka te mopanga na ye mpe ezangaka te kozokisa. A faca de Jesus Cristo também aleja. Aleluya! Amém. Tozali biso nyonso na bomoko kati na Masiya. Nós todos somos uma só pessoa à frente de Jesus. Na ntango wana boye mwinda ya kolo ezali kongengela biso. A lâmpada dele está nos a esclarecer. Babariere wana nyonso epai wapi okangamaki na mwa liboke epai outaki Todas as ekweya. barreiras que você estava fechado, tudo. Aleluya! Lumière ya nkolo eya ezala engengela yo ozala mokangami lisusu te. Que a lâmpada do Senhor Jesus Cristo desce na sua vida. Moko na moko okangolama na kombo na Que kolo cada Yesu. um de nós aqui seja abençoado. Yende mobateli malamu. Ele que é o bom. Mokengeli malamu. Ele que nos guarda. Ndengolu oyo eyei ke mibeko oyo ya Mose. Foi ali que foi dado as leis de Moisés. Bokangolama Seja querido. oyoki wana Pura. ezali kalikile moko oyo balakisaka na baklasse te. São essas coisas que não mostram na escola. Ntango okangolami Quando você consegue c'est-à-dire na ngai mpe nakangolami eu também vou ser abençoado. biso nyonso Nós tokangolami também vamos ser abençoados. wana nde lokumu ezali kozonga komata epai na ye oyo azalaka. Assim que vamos render a graça a Jesus. ebongi tobeta maboko mpe kozongisa matondi na milolo epai na ye oyo azalaka kozalisi ya likolo mpe na se mpe totelema biso nyonso totelema biso nyonso tokangolama Seja abençoado. moto azala liso mokangami te Que a pessoa não seja na minyololo epai wapi eutaki
mwa liboke epai wapi yo bimaki esika oyo yokangamaki okangolama na kombo na nkolo Yesu. Yesu nde mokonzi, Yesu nde mobikisi, ye nde azali mobikisi ya bokono nyonso ezali na yo. Kati ya minyololo nyonso epai wapi nyonso okangamaki okoti kati ya liboke yango moko oyo boye ya Yemei oyo azalaka na lola. Azali mozalisi mpe nkolo na nyonso moko na moko esika okutami sikasika oyo okangolama. Kimia ya nkolo ezala kati na yo mpe esengo oyo wana ezala pe umela kati na biso na kombo na nkolo Yesu. Tika ete yo nkolo oyo oleki monene obongi na lokumu mpe na masanzoli. Mwana na yo nyonso ayaki awa koluka elongi na yo olobaki yo moko ezali nde maloba na yo mei. Ye oyo akoyoka yo e todo que vai te ouvir akotosa maloba na yo vai obedecer a sua palavra. Okomimonisa epai na ye. Você vai se mostrar na vida dele. Bana na yo nyonso awa baza na posa na yo. Todos os filhos aqui neste lugar precisam de ti. Omimonisa kati na bango. Você se mostra na vida deles. Opese yano na mutuna ya moko na moko. Dá a resposta a cada pessoa que tem. Bikisa bokolo ezali kati na moko na moko. A pessoa esse dia. Bikuke oyo ezaki ya kokangama epai nyonso moko na moko azali na yango. Que todas as portas estão fechadas que se abrem. Kangola yango. Se abre. Motema ya moko na moko ekita. Que o coração de cada desce. Mutungisi moko ezala te na bomo ya ata moto moko. Que não tenha problema na vida de cada de nós. Manso mazala se pona lokumu na yo. Que a graça seja contigo. Na kombo na nkolo Yesu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. 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 Azwa lokumu limela na kibela. Amen. Amen.